escolheu a medicina como profissão? Na verdade, tem gente que fala, eu nasci para ser médico, sempre quis, é uma coisa que nunca tive essas aspirações, não. Sempre gostei muito da área de informática, tanto que na época do vestibular, né, eu fiz para informática e para medicina. Como eu tinha boas notas, né, a nível de segundo grau e tudo, todo mundo, tem que prestar medicina, eu acabei prestando também, além de informática. Quando eu passei em medicina, não deixaram fazer informática. Todo mundo, não, tem que fazer medicina, tem que fazer isso. Mas ainda gosto de informática ainda, mas medicina é uma coisa que foi uma paixão que foi acontecendo durante o curso, né? Que é um curso extremamente amplo e que você tem muitas possibilidades aí, né? Você pode trabalhar de várias formas diferentes, mas não foi uma aspiração específica, não. Quais os maiores desafios enfrentados na época da formação? Eu acho que a minha formação foi a formação tradicional, ela não foi método PBL, né? Então, era acúmulos de matérias, né? Tinha períodos que a gente tinha, né, 14 matérias, então assim, onde começa a acumular muito na época de provas, né? Você tem muitas provas, então o tempo que você gasta para a medicina, que você dedica, é realmente muito alto. Já durante o curso, você começa a entender isso, né? Que você já começa a reduzir seus aparecimentos nas festividades familiares e tudo, então você vai aprendendo isso aos pouquinhos, que é um curso que exige muito em termos de tempo mesmo, que não deixa de ser um treinamento para a vida, né? Que a gente acaba que vai passar sempre esse excesso mesmo, assim, a gente trabalha e estuda muito. A terceira pergunta, quais são os conselhos que poderia dar para quem está começando? De conselhos, eu sugeriria o seguinte, estudar uma coisa que as pessoas não gostam, fisiologia, né? Eu vejo que os alunos, às vezes, durante o curso, tentam pular essa parte, eles entendem que a medicina é tratamento, eles começam a focar muito na doença, no tratamento, e esquece de entender a fisiologia. E a fisiologia é o porquê das coisas. O bom médico é aquele que entende o porquê a coisa está acontecendo. Então esse seria o conselho inicial. Quarta pergunta, quais foram os critérios para escolher a especialização? A especialização já foi mais fácil, né? Dentro das áreas de medicina, eu sempre gostei muito de pediatria na vida, né? Eu sempre gosto de estar com crianças, gosto de brincar com crianças. Sempre percebi que eu tinha essa facilidade, as crianças me respeitavam, eu conseguia examinar com facilidade, então isso daí me facilitou muito, assim, tanto que não tive muita dúvida, era pediatria mesmo. Até cheguei a ir para outras áreas, mas não me encantava, assim, tentei fazer cirurgia, obstetrícia, achava muito monótono, repetitivo, e na pediatria, realmente, na hora de marcar o xizinho, não teve onde fugir. Quinta pergunta, você recomendaria sua especialização para alguém? Eu brinco sempre, tem muitos alunos que falam comigo assim, eu escolhi pediatria por sua causa. E aí eu brinco assim, né? Eu não sei se eu te dou os parabéns ou meus pêsames. Realmente, dentro das especialidades, a pediatria ela é menos remunerada dentro, né, do padrão de outras especialidades. Mas é o que eu falo, assim, né? Quando a gente trabalha, qualquer especialidade ela é muito monótona, ela é repetitiva. Fiz endócrino, pegar doença rara. Não, você vai tratar diabetes, obesidade todo dia em grande quantidade. É tudo repetitivo e monótono. Pediatria, né? Vai ser catarreira no inverno, caganeira no verão. Então, tem que entender que existe um padrão que é repetitivo. O que você aguenta fazer mais tempo sem sofrer? Você vai passar a maior parte do seu dia fazendo essa mesma coisa. Então, eu acho que esse é o foco. A gente não deve pensar muito no financeiro só, não. O que é ser um médico de excelência para você? Bom, hoje eu entendo um pouco melhor o que é essa palavra excelência, né? Quando a gente fala em excelência, nós estamos falando de ser bom tecnicamente, quer dizer, eu preciso de fazer o que tem que ser feito da forma correta e científica, né? Por outro lado, o paciente tem que perceber que eu fiz isso, porque às vezes eu sou muito bom tecnicamente, mas sou mal educado, e o paciente vai ter uma experiência tão ruim durante o internamento que ele não vai me considerar um bom profissional, apesar de eu ser muito bom, né? Então, quando eu falo de hoje de excelência, eu entendo que tem que ser esse misto entre você fazer o que você tem que fazer muito bem feito cientificamente e trabalhar esse lado, né, da empatia, da experiência do paciente, para que ele consiga perceber que você realmente é bom, que o tratamento foi bem feito, que ele teve benefício com aquilo ali. Então tem que trabalhar as duas coisas. Qual a relação que você faz entre saúde mental e medicina?
Eu acho que saúde mental não é só para medicina, eu acho que para tudo na vida, assim, qualquer ser humano, né, quando a gente coloca lá que saúde é o bem-estar físico, mental, social e espiritual, né, nós estamos falando que não só a mental, mas também o físico, mas também o espiritual são essenciais para se ter saúde. Se eu não tenho essas 4 instâncias, eu não tenho saúde, estou doente, né? Então, não cuidar da saúde mental, como não cuidar da saúde espiritual, como não cuidar da saúde física, como não cuidar da saúde social, isso daí é estar doente, né? Então é essencial, cuidar da saúde mental é importante, porque senão você adoece e não consegue ajudar os outros, né? Daqui a pouco você está precisando de ajuda, né? O que você ainda deseja alcançar na profissão? Eu acho que hoje, onde eu acho que eu cheguei muito além do que eu sempre aspirei, assim. Mas ainda acabei de fazer agora a inscrição para o doutorado. Então ainda tem mais algumas coisinhas aí. Por enquanto, chegando no doutorado, eu acho que eu dou uma parada um tempo. Como é a sua relação com a morte e o que isso interfere na sua profissão? Eu trabalho com UTI, né? Então assim, na UTI a gente lida com a morte o tempo todo, de morte de criança, que é algo antinatural, né? Então assim, isso é o nosso dia a dia dentro de uma UTI. Então eu tive que aprender a elaborar muito bem, né, a questão da morte. A gente tem que encarar isso com muita naturalidade dentro da medicina, porque a morte é um evento esperado para o ser humano. Todo ser humano finaliza em morte. Então eu tenho que me preparar psicologicamente para isso, que, né, todo meu paciente um dia vai morrer. Em algum momento, né, esse paciente vai morrer. A gente que está na pediatria são doenças graves em crianças, onde a gente acaba lidando com essa situação. Então a gente precisa se preparar, entender o seu papel dentro da morte e evoluir para o que a gente chama de cuidados paliativos, né? Entender que o processo de morrer não é uma derrota do médico onde ele fez errado e se frustrou e a medicina falhou, não. Ela é um processo que tem que ser trabalhado. Na hora que eu entender que é irreversível, eu paro, né, de agredir o paciente, porque furar o paciente, cortar é machucar, né? Como o nosso, né, tá lá no jalequinho de vocês, primo não nosso, né? Não. Primeiro, não fazer o mal pensando em fazer o bem. Então, para eu fazer algum mal, tem que ter algum bem ali por trás. Então, a ideia é essa. Se está irreversível, se está ilimitado, como é que eu transformo isso em algo bom, em algo bonito, algo certo, orto, né, termo orto que é correto, ortotanásia, o morrer correto. Então, qual que é melhor? A criança fazer a passagem dela, ou eu fazendo massagem cardíaca e machucar, quebrar os ossos, furar o fígado, ou ele fazer uma passagem no colo da mãe, com ela cantando uma música, com ela fazendo um ritual espiritual. Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, isso tem que elaborar bastante, isso eu consigo trabalhar bastante dentro dos princípios de cuidados paliativos. E, por fim, defina todos os anos de estudos e trabalho em uma palavra. Eu acho que esforço seria uma das palavras, né? Mas a gente abre mão de muita coisa, né? Então talvez não gosto muito dessa palavra de como fala quando a gente faz abdicação, né? Eu não gosto muito, porque eu acho que tem que saber mesclar. Mas eu acho que a gente abdica de muita coisa. Assim, esforço ou abdicação. Então, pode escolher. Obrigada, viu, essa sua...